Bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa segunda edição desta segunda-feira, como sempre, com muitas informações. Antes disso, ó, dedo no like no começo do vídeo, que já me ajuda bastante. Se for novo aqui no canal, já se inscreve, ativa o sininho das notificações e segue a gente lá no Instagram. Fechar um pouco a janela aqui, que a gente grava de frente para a área de lazer. E os molequinhos aqui no condomínio estão jogando bola, então fica uma gritalhada. O ruim é que eu fecho a janela e a luminosidade piora. Mas enfim, vamos às informações. O Vasco ontem, pouco antes da bola rolar contra o Fluminense, deu a seguinte informação através do grupo de imprensa. O atleta Jair apresentou dores na coxa esquerda e realiza tratamento integral. Os atletas Figueiredo e Robson, ambos com lesão na coxa direita, seguem em tratamento integral. O GE teve acesso a informações de bastidor de que o Jair já teria feito os exames e teria apontado lesão grau 1. Lesão grau 1 que leva em média de 1 semana a 3 semanas para o retorno do atleta. Com isso, o Jair já está fora também do jogo do Botafogo, segundo o GE. Eu não tenho ainda aqui no grupo de imprensa, o Vasco ainda não se comunicou de forma oficial a respeito da situação do Jair, pelo menos a hora que eu estou gravando o vídeo. Pode ser que daqui para o final da noite o Vasco acabe se manifestando. Beleza? Agora eu vou trazer para vocês dois depoimentos. Primeiro, nosso cria da base, Cauã Barros, estreou como titular. Ele tem uma história de vida muito bacana, ele é de uma tribo indígena, a história dele é bem legal. E ele foi ao seu Instagram comentar a estreia dele como titular no time do Vasco. Tive a oportunidade de estrear como titular vestindo a camisa do Vasco na noite de domingo. Foi muita emoção ter meu nome gritado pela torcida do Gigante no Maracanã, em uma linda festa feita por aqueles que sempre nos apoiam e estiveram mais uma vez presentes, cantando durante os 90 minutos sem parar. Em campo, o resultado não foi o que queríamos, mas estamos no caminho certo e vamos buscar mais. E ele meteu ainda um Kion Racê de uma Cruz de Malta. Boa sorte ao Barros, parece aí que vai ganhando espaço dentro do grupo do Vasco. Ele e o Rodrigo dos Crias aí, que no primeiro momento, principalmente o Barros, que ainda tem idade, tinha idade ali de sub-20, apareceu já nessa reta final e tem se mostrado um jogador que pode pelo menos estar no grupo. Sobre o clássico de quinta-feira contra o Botafogo, o técnico Luiz Castro, que tem revezado entre time titular e time alternativo, deu uma entrevista após a vitória do Botafogo contra o Bangu e não confirmou força máxima não. Não estou dizendo que o Botafogo vai vir com um time alternativo, mas olha o que disse o Luiz Castro sobre qual time levar a campo contra o Vasco da Gama. Nenhuma equipe do mundo faz 4 jogos ao mesmo tempo. As equipes vão caminhando ao longo da época e vão seguindo em frente. Após cada jogo, fazemos a avaliação do jogo e do jogo que vem. Impossível dizermos quem vai jogar. Temos que ter um conjunto de coisas em nossas cabeças de acordo com o contexto. Ele foi perguntado se iria com força máxima contra o Vasco no Clássico, porque ele tem alternado entre time principal e time alternativo. Beleza? Agora uma informação importante sobre carga de ingressos, tá? Informação oficial da FERJ, foram disponibilizados 60 mil ingressos à venda. O jogo já é quinta-feira e a venda de ingressos começou, salvo engano, na sexta-feira passada. Já foram comercializados 29 mil ingressos e já acabaram os ingressos do setor sul, que é onde a torcida do Vasco fica historicamente, contra o Fluminense, que tem essa babaquice aí, por eles ter colocado em contrato do consórcio, que querem jogar no setor sul, e o Vasco passa para o norte, mas contra o Flamengo e contra o Botafogo, a gente volta para o nosso lado, que é o sul, adquirido esse lado dentro de campo por ser o primeiro campeão do Maracanã. Enfim, esses ingressos do setor sul estão todos eles esgotados, além também do leste inferior. Tá bom? Essa informação foi publicada pela FERJ hoje por volta de 4 horas da tarde. Pode ser que ainda tenha um pouquinho mais ainda de ingressos já vendidos, ou seja, metade dos ingressos. Lembrando que, por determinação da FERJ, você tem que dividir os ingressos meio a meio, entre os setores norte e sul e o restante entre área mista. A questão é que a parte mista, ela é composta ali por ambas as torcidas, né? Então, enfim, ontem, por exemplo, 3/4 do Maracanã, praticamente, eram só de vascaínos. Beleza? Dito isso, vamos voltar
a ouvir o nosso técnico Maurício Barbieri. O Vasco fez o primeiro jogo, de fato, importante no ano. O jogo do River Plate era um amistoso, o primeiro do ano. O Vasco um time bem alternativo, jogadores mal fisicamente, jogando com um time que ganhou 14 títulos nos últimos anos aí. Então não era muito parâmetro. O jogo com o Fluminense não, já foi um jogo mais de parâmetro. E por que eu estou dizendo isso? O Barbieri foi perguntado e foi pedido para ele fazer um balanço do que ele acha hoje do elenco do Vasco após esse primeiro clássico e praticamente 2 meses de trabalho. Está satisfeito com o que ele tem? A boa atuação desses meninos para posições que a gente diz que tem que contratar. Primeiro volante, o Rodrigo tá bem, o Barros apareceu também, o Eric Marcos, o Figueiredo tem atuado pelo aquele lado esquerdo, o Ignaldo às vezes cai por ali também. Ele acha que tem que contratar ou com que a base tem entregado não precisa mais? E também, em quanto tempo ele acha que o time já vai estar pronto pensando em brasileiro? É essa cara que o Vasco deve apresentar para o Brasileirão? Em qual percentual ele acredita que esse time já está pronto pensando em Brasileirão? Confere o que disse o técnico Maurício Barbieri. Olha, eu acho que uma coisa não exclui a outra. Eu acho que a entrada dos meninos e a maneira como eles responderam, sem dúvida nenhuma, dá convicção a mim, mas a todos no clube, de que a gente vem fazendo as coisas corretas, vem trilhando o caminho correto. Agora, sobre reforços, a gente sempre está debatendo, eu sempre troco muito com o Paulo, e isso é uma situação que me deixa muito feliz. Já vivi em outros lugares situações em que isso não acontecia dessa maneira. E existe uma dificuldade que é natural. Muitas vezes a gente busca um nome numa certa por questão financeira, por questão contratual e tudo mais. Como eu disse, a gente ainda está num processo de formação desse elenco. Esse elenco ainda não está fechado nem formado, até porque a gente tem a situação da janela. No Brasil, até a janela a gente está buscando, está tentando fazer as coisas. Mas o que eu queria enfatizar é a entrada dos meninos. Achei que eles entraram muito bem e a gente ganha opções com eles. Olha, eu acho que em relação a essa questão da cara ou do rosto, né, que eu acho que tem a ver com... A pergunta tem a ver com aquilo que eu espero, né, da equipe em termos de projeção no futuro, o nível que a gente vai atingir. Eu já falei, essa sempre é uma construção conjunta, nunca é só daqui para lá, vem de lá para cá também. Mas o que eu acho que me deixa não satisfeito, mas feliz, e eu acho que a maior parte da torcida conseguiu perceber isso, foi na atitude, no espírito. Uma equipe que lutou, uma equipe que se entregou desde o primeiro minuto, uma equipe que procurou sufocar o adversário, uma equipe que procurou não dar espaço, procurou não deixar o adversário confortável. Isso eu conversei com eles e eles fizeram, e eu não tenho que reprovar eles nesse sentido. Claro que a gente precisa ser mais eficiente, a gente precisa matar quando tiver oportunidade, a gente precisa tentar ceder menos ainda, embora eu acho que a gente tenha cedido muito pouco, mas eles aproveitaram. Então, em termos de espírito, de atitude, e aí eu digo torcedor, porque o torcedor é o ser humano como todos nós, sabe que nem sempre na vida, por mais que a gente batalhe, a gente lute, às vezes as injustiças caem, a gente não entende por quê, como foi hoje o resultado final. Eu acho que foi injusto. Isso me deixa feliz, me deixa satisfeito. Desculpa, satisfeito não, eu falei feliz, né? Satisfeito não. Em relação à porcentagem, eu não sei te dizer, porque a gente está falando de seres humanos, está falando cada pessoa tem um tempo de maturação, de desenvolvimento, e um grupo também acaba tendo isso. Os grupos não funcionam todos da mesma maneira porque são feitos de diferentes pessoas, né? Então a gente está nesse processo ainda. Eu não consigo te dizer ainda o quanto de porcentagem ou o quanto de tempo. Eu sei que a gente está na direção certa e o nosso desejo é acelerar cada vez mais isso e ser cada vez mais competitivo como a gente foi hoje, mas não consigo te dar uma precisão nem de tempo nem de porcentagem. Bom, galera, para finalizar, ontem quem chegou ao Vasco da Gama e ao Rio de Janeiro foi o zagueiro Manu Capaz. Ele ainda nem realizou exames médicos e nem fez assinatura de contrato, mas quer tanto estar com o Vasco, forçou tanto uma barra para sair do Tucumã, que ontem, inclusive, sem estar com tudo acertado no que tange de exame médico e assinatura de contrato, foi ao Maracanã assistir o clássico contra a equipe do Fluminense. Inclusive, algumas pessoas aí do cotidiano do Vasco tiraram fotos com o zagueiro ontem no Maracanã. Nosso cantor aí, muito querido pela torcida do Vasco, MC Darlan, e também o presidente da Assembleia Geral, Otto de Carvalho. Não trombei com o Capasso ontem no Maracanã, mas tem uma história engraçada e assim a gente encerra
o nosso vídeo aqui. Ontem acabou o primeiro tempo, intervalo, falei, pô, vou lá no banheiro dar um mijão. Entro no banheiro, tô lá dando a minha mijada, do nada, mano, entra quem? No banheiro fazendo mó algazarra, o Fred mesmo, atacante, seleção brasileira, Fluminense e Lyon, que se aposentou ano passado. Ele entra no banheiro, eu olhei pra cara dele, eu entrevistei ele, né, lá no velório do Roberto Dinamite. Aí ele entra, eu falei, ih, tô aqui. Aí ele, ué, irmão, é igual pra todo mundo. E o Fred é brincalhão pra caramba, né? Aí tô aqui na minha mijando, tinha o Mictório no meio, ele tava na ponta, né? Tô aqui de boa aqui. Aí eu até brinquei com ele, eu falei, pô, vou contar pros meus filhos que um dia eu mijei com o Fred. Que o Vaguinho do Pop Bola, e hoje é comentarista também da Vasco TV, já fazia também live pós-jogo com os companheiros do canal Atenção Vascaínos, ele brinca muito que já mijou com o Roberto Dinamite, né? Ele até na entrevista que ele me deu lá no Futebolaço Podcast, ele relembrou o dia que ele mijou com o Dinamite na social. Aí eu brinquei, falei, pô, vou falar pros meus filhos que eu já mijei com o Fred. Aí ele falou, irmão, é igual pra todo mundo, quando você solta assim, o negócio vai desembrulhando e bate na ponta do Victória. Eu falei, qual é, mano? Ele, aquele jeito sacana, brincalhão dele. Enfim, o Fred é um cara, também eu acho que extrapola o Fluminense, é um cara, jogou na seleção brasileira, e um cara bem bacana, cara, sair e tal, algumas histórias que a gente vai construindo ao longo da carreira da gente, que ficou na minha memória. Que bagulho engraçado, mano, que rolê aleatório, mano, tu ir no banheiro mijar e o Fred já entra puxando assunto contigo, foi bem legal, mano. Então é isso, galera, assim eu encerro o nosso vídeo, infelizmente a derrota do Vasco ontem, mas pontos positivos para trazer. Pior seria ganhar ontem com a bola vadia, jogando muito mal, mascarar uma situação de que o Vasco estaria mal, mas ganhou, a gente vai levando, mas quando você até perde jogando bem, que for o caso, você está mais próximo do êxito de quando você vai ganhando aos trancos e barrancos. Acho que a gente tem dado indícios de que sim, podemos ter um bom ano. Tem que reforçar ainda o time, dar mais entrosamento, né? Infelizmente estamos dando azar também, e aí entra o fator elenco, né? Estamos perdendo muitas peças aí por lesão. Robson, Marlon Gomes, Figueiredo, Jair, são 4 jogadores, apesar do Marlon Gomes que estava na seleção e fatalmente jogaria quinta-feira contra o Botafogo, podia ser já o substituto natural do Jair, mas infelizmente está fora da partida, beleza? 1, 2, 3, Futebolaço, tamo junto, família, ó. 8 da noite vou estar ao vivo lá no Futebolaço Podcast, recebendo Emerson Rocha, nosso convidado do dia. Eu tô te esperando. Valeu, fui!